o privilégio para nós estarmos aqui nessa noite. E assim nós concluímos neste momento que os nossos corações já foram transformados em um coração de carne, que deseja muito receber a palavra de Deus e receber a palavra para transformação essa de corpo, de alma e de espírito, para que nós não sejamos mais os mesmos, mas que possamos sim ter um novo olhar, que possamos ter um novo sentimento esse de Cristo, pensamento este de Cristo, andar a cada passo de Cristo, assim como Ele andou, assim como Ele fez, tudo conforme a vontade do Senhor. Ó Pai, aqui nós estamos, meu Pai, para que sejamos usados pela Tua infinita misericórdia, Deus, mesmo com as nossas dores, o nosso cansaço, mesmo com, meu Deus, falando que os nossos tempos são difíceis, mas nós estamos aqui firmes nessa fé no Senhor, fé na Tua palavra, e é nessa fé, a fé na palavra, Deus, que nós queremos que o Teu Espírito fale na nossa boca, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Espírito fale aos nossos ouvidos, para que verdadeiramente nós recebamos nessa noite o refrigério, Deus. Recebemos algo sobrenatural do Senhor, porque é isso que a Tua palavra faz nas nossas vidas. Nós somos renovados, nós somos, meu Pai, reconhecidos como filhos do Senhor, Deus. Nós estamos aqui como filhos do Senhor e queremos permanecer como filhos obedientes na Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus nós pedimos que o Teu Espírito toque sobre os nossos lábios com brasas vivas, para que os nossos lábios verdadeiramente sejam, meu Deus, purificados, Deus, para que não saia nada da nossa boca que não venha do Senhor, para que não saia nada de nós que não convenha a Tua palavra, Jesus, que não está aqui na Tua sagrada Escritura. Ó Deus, eu me coloco à disposição do Senhor e a Tua igreja também, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós vamos continuar no mesmo versículo que nós já lemos aqui no início do culto, que se encontra em 1 aos Coríntios 15, 51, aonde o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, nos ensina, aleluia, para que nós sejamos constantes. E esse capítulo 15, juntamente com esses versículos, é conhecido como o grande capítulo da ressurreição. O apóstolo Paulo, ele mostra aqui que Jesus venceu a morte, que por causa dessa morte houve vitória. Amém? E a nossa fé não será em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de afirmar a morte que foi tragada pela vitória, o apóstolo Paulo aqui, ele conclui uma exortação prática, dizendo: portanto, meus irmãos amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, igreja? É uma passagem, é um versículo aonde nos ensina que a esperança na vitória de Cristo deve produzir uma vida de perseverança, de dedicação, de fidelidade, de compromisso, dedicação à obra de Deus. Quem sabe que Cristo vive, não desiste em meio às lutas. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, pois nós trouxemos essa temática, firmes na fé tempos difíceis, porque nós entendemos que o nosso tempo não está
está fácil. Nós estamos passando por adversidades, por lutas constantes, por problemas, estamos passando por consequências, mas o apóstolo Paulo, ele traz para nós nessa noite, para que sede firmes. Sede firmes. Quando ele afirma isso nas nossas vidas, igreja, nós entendemos que não podemos negociar a nossa fé. A igreja não pode negociar a sua fé, porque no meio da nossa caminhada, como nós estamos aqui lutando, né, que mesmo em meio a tempos difíceis, nós não podemos negociar a nossa fé. A todo instante nós somos provados, somos tentados. A Bíblia nos deixa muito claro que somos tentados a todos os instantes, através do ouvir, através do ler mensagem, através do pensar, através das nossas passadas, nós somos tentados. Mas o apóstolo Paulo traz para nós nessa noite, para que nós não negociemos a nossa fé, para que possamos permanecer alicerçados na palavra, mesmo diante das adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar, mas é somente passar, igreja. O salmista, ele diz para nós que o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Sabe por quê, igreja? Porque Deus honra aqueles que permanecem fiéis. Deus honra. Deus, ele vai honrar a igreja dele, aqueles que permanecem fiéis. E o que é fiéis? Louvado seja o nome do Senhor. Em tempos difíceis, é ficar firmes na fé. E como nós obtemos a nossa fé? Através da sua palavra, da palavra de Deus, através das atitudes de Deus para com as nossas vidas. E nós vemos várias atitudes de Deus em prol da nossa salvação, em prol do nosso bem, em prol da nossa felicidade, porque o nosso Deus, ele quer tudo de bom para conosco. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Deus escolhe Maria para que ela fosse, para que ela gerasse um filho, uma criança que foi gerada através do Espírito de Deus, houve um propósito de Deus, houve um projeto de Deus para com a minha vida e a sua vida. Esse propósito, esse projeto está sendo realizado cada dia nas nossas vidas, e esse projeto está sendo executado. Que projeto é este, pastora? É a própria palavra de Deus, que é um projeto de Deus para as nossas vidas. Mas esse projeto, ele precisa ser executado. E como nós vamos executar, pastora, a palavra de Deus? Nós precisamos ter ações. E ações de pessoas, de servos de Deus, que demonstram a sua fidelidade, o seu compromisso, a sua perseverança na presença do Senhor. Aquele bom servo é aquele que permanece fiel. Fiel naquilo que Deus, ele tem nos prometido. Fiel é ele para cumprir com as suas promessas. Então, que a igreja do Senhor se acalme, que a igreja do Senhor não se assuste, para que a igreja do Senhor não se espante, porque cada dia nós veremos os tempos ficando mais difíceis. No início da nossa caminhada evangélica, onde um dia nós escolhemos servir ao Senhor, nós vemos que as lutas cada vez mais aumentam. Só que as lutas aumentam com vitória, porque a própria palavra nos diz aqui, igreja, tragada foi a morte na vitória. Então Jesus, ele morreu naquele Calvário, ele foi crucificado, ele passou toda
humilhação, mas ele teve a vitória. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas para que ele tivesse essa vitória, houve uma perseverança. Ele permaneceu executando as promessas de Deus. E nós precisamos executar as promessas de Deus em ações. Que ações são essas, pastoras? Ações em oração, ações em jejum, ações de estar aqui na casa de Deus, de estar constantemente buscando o nosso Deus enquanto se pode achar. Louvado seja o nome do Senhor. Invocando o nome dele enquanto está por perto. Essas são as ações que nós executamos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje os irmãos tiveram uma ação, executou uma ação da promessa de Deus, vindo para o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Semana essa que eu acredito que foi difícil para todos. Nós entendemos que o mundo já está difícil. O mundo, quando a palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno, nós entendemos que está difícil. Não está fácil, porque o maligno já tomou conta. Ele já tem o poder neste mundo de fazer e acontecer o que ele quer. Só que nós não escolhemos o mundo. Nós estamos aqui neste mundo, mas entendemos pela palavra de Deus que nós não pertencemos a ele. Nós não pertencemos a este mundo. E o que o apóstolo ele continua dizendo para nós? Sede constantes. A constância vence o desânimo. E é isso, igreja. Constantes quer dizer a todo instante. Não podemos deixar que o cansaço, a luta, os problemas roube a nossa fé, roube o nosso momento, que às vezes nós nos preparamos para fazer algo, executar algo na obra de Deus, mas em meio aos tempos difíceis, muitas das vezes nós nos desanimamos. Mas o apóstolo Paulo diz assim: sede constantes. Não pode parar. Nós precisamos, igreja, buscar o Senhor. Não basta começar bem, é preciso permanecer até o fim. Porque o que acontece com muitos crentes? Começa muito bem, começa verdadeiramente, constantemente, buscando a presença do Senhor, sendo assíduos na casa de Deus, se envolvem na presença do Senhor, mas às vezes no meio da sua caminhada não são constantes. Desanima, param, retrocedem, não conseguem perseverar. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós estamos aqui por essa salvação. É a nossa salvação eterna. É por ela que nós estamos aqui. E enquanto o Senhor não vem buscar a igreja dele, nós precisamos constantemente permanecer, vencer o desânimo, vencer as tentações desse mundo, porque nós somos tentados e às vezes vem tentações que nós não percebemos que é o maligno que está tentando nos atrair para nos derrubar. Quer ver o crente desanimado? Comece a pecar, comece a fazer tudo ao contrário do que a Bíblia diz. Quando nós fazemos algo que é de errado, que não é bom aos olhos de Deus, o desânimo vem e ele começa a nos atrair através da nossa mente, fazendo a nossa mente mentir para nós, dizendo: você está cansado, o que você vai fazer na igreja? Começa a colocar tantas coisas, tantos pensamentos ao contrário, para tentar nos tirar do foco. E nós temos um foco, e o nosso foco é Jesus
Se começamos bem, vamos permanecer até o fim. Não vamos, igreja. E nós observamos quando nós olhamos para a nave da igreja, quando nós olhamos para esse altar, quantos iniciaram muito bem nessa casa, fazendo a obra de Deus com toda a dedicação, com toda a alegria, com todo o vigor, e ao meio da sua caminhada por uma decepção, por algo que talvez não agradou a sua carne, desistiu, não permaneceu, não foi constante para vencer o desânimo. Louvado seja o nome do Senhor. E quem faz isso é o pecado, igreja. É só o pecado que tem o poder de desanimar a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor precisa vencer, como Jesus, ele venceu todas as tentações. E nós temos a capacidade de vencer. Por que, pastora, nós temos a capacidade? Porque o mesmo Jesus, ele foi como nós. Ele também foi como carne. Ele passou, ele pisou nessa terra. Ele sentiu, ele viu a sujeira, ele sentiu a dor. Ele passou pelos problemas, ele passou pelas afrontas, ele passou pelas humilhações, ele passou pelas perdas, ele passou pelas portas fechadas. Jesus, ele passou por tudo. Mas qual o diferencial de Jesus para com a minha vida e para com a sua vida? É que Jesus não deixou ser levado por essas coisinhas aí deste mundo. Ele não deixou que mulher lhe atraísse para o pecado. Ele não deixou que a falta, que o alimento fizesse com que ele desistisse da promessa do Pai, da missão que ele tinha para cumprir. E essa missão nós estamos dando seguimento. A missão com Jesus não parou somente nele. Ele deixou para que nós sigamos com essa missão, levando o Evangelho, fazendo, pregando as boas novas, dizendo quanto Ele é bom, quanto Ele é maravilhoso e que Ele faz o milagre acontecer. E Ele nos deu este poder, igreja. Nós temos o poder de fazer coisas grandes. A Bíblia diz que nós temos o poder de fazer coisas grandes, de profetizar, de ministrar, de profetizar que as portas estão abertas, de ministrar saúde nas nossas vidas, de declarar que nós somos fortes, de declarar que mesmo em tempos difíceis, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A perseverança produz maturidade espiritual. Igreja, nós crescemos. Quando eu olho lá para trás, fazendo uma autoavaliação no início da minha caminhada, o quanto eu cresci. Porque um dia eu fui matura. Talvez ainda tenha algumas atitudes imaturas, mas eu venho buscando na palavra, perseverando, para que eu venha produzir maturidade espiritual. Igreja, para sermos como criança, para que nós tenhamos um coração como criança, é pela salvação. Como, pastora? É que a criança, igreja, ela pode passar por probleminhas com seus coleguinhas, levando falar palavras ao contrário com o outro, com brigas, mas em poucos minutos eles estão novamente amiguinhos. Significa que a criança, ela não resguarda mágoas, tem um coração puro. E nós precisamos ter maturidade. Porque muitos não estão aqui na presença do Senhor, porque faltou produzir a maturidade espiritual. E nós precisamos. Nós não podemos mais pensar como nós pensamos ontem. Nós não podemos agir como nós agimos ontem. Nós não podemos olhar como nós olhamos ontem. Hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia. E eu preciso produzir maturidade espiritual. Entender que Deus, ele tem coisas maiores para as nossas vidas.
abundantes na obra do Senhor. Sirva com alegria e dedicação. Será, igreja? Se realmente nós chegamos aqui alegres, será que nós chegamos aqui porque verdadeiramente obtemos uma alegria, temos a felicidade, temos o prazer de estar aqui? Será que realmente é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Ou é porque eu vim aqui somente para pregar? Será que eu estou aqui só porque eu estou responsável a essa campanha? Será que eu vim aqui só porque eu vim para cantar um cântico? Será que eu vim aqui só porque a pastora precisa me ver na nave da igreja? Será que eu vim aqui só porque o irmão precisa ver que eu estou na igreja? Igreja, se nós tivermos um comportamento desse, nós estamos no caminho errado. Precisamos verdadeiramente produzir uma maturidade espiritual. Eu estou aqui por Jesus. Eu estou aqui porque eu acredito na minha salvação. Eu estou aqui porque a minha alma precisa deste alimento. Eu vim aqui me alimentar da palavra. Eu vim aqui me saciar da palavra de Deus. É isso que o Senhor, Ele espera de nós. Que nós sirvamos a Ele com alegria, com dedicação. Louvado seja o nome do Senhor. Não permitindo que o cansaço ou as dificuldades roubem o nosso propósito. Nós fizemos um propósito, firmes na fé em tempo difícil. Então, qual o propósito nessa campanha? É que nós não saiamos deste propósito, que não saiamos do propósito de Deus, não saiamos do propósito dessa igreja. Há propósitos, igreja, e propósito gera vitórias. Propósito gera bênção de Deus para com as nossas vidas. E nós precisamos o quê? A palavra-chave dessa noite é perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa aqueles que permanecem disponíveis para a sua obra. Será que realmente nós estamos disponíveis para a obra do Senhor, igreja? Será que verdadeiramente nós rasgamos os nossos corações e estamos aqui disponíveis? Porque se estamos disponíveis ao Senhor, nós não estamos sendo isentados aos problemas, às dificuldades, às lutas, os tempos difíceis. Não há. Louvado seja o nome do Senhor. Só naquele grande dia, na vida dele, na vida do Senhor Jesus, sim, acabará todos os problemas, acabará todas as lutas, acabará sim todas as adversidades. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos buscar firmes e constantes na presença. Mas essa constância, igreja, é a todo tempo. Vamos contar 24 horas do dia, né? A todo tempo precisamos estar constantes, precisamos estar firmes na presença do Senhor. Não é somente em tempos bons, porque quando nós estamos passando em um tempo bom, em tempos de abundância, né? Em tempos de portas abertas, conforme o nosso coração ele almeja, é muito mais fácil servir ao Senhor. E aí sim, nós apresentamos com alegria, nós vemos na face, a face brilhando, né? Como ontem uma coordenadora da Secretaria de Educação, ela chegou para mim, ela disse: Amélia, você está tão bonita. Eu de cabelo preso. Ela disse: você está com a pele linda. Eu disse para ela: mas você não sabe o que se está atrás dessa pele. Você não sabe o que se passa aqui neste coração. Sabe por que, igreja, que verdadeiramente nós estamos firmes na fé? Que mesmo em tempos difíceis, que está tudo, parece que as portas se fecharam, né? Parece que nós estamos em todo
veio dizer para nós que Ele é o Deus que renova as nossas forças. Ele é o Deus que tira o cansaço. E o apóstolo Paulo, ele encerra aqui lembrando uma verdade poderosa, igreja. Que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é. O seu dia neste culto dessa sexta-feira, na segunda sexta-feira desse propósito, não é vão. Não é. Não vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar, igreja, somente por sentar nessas cadeiras e ouvir uma mulher pregando. Mas haverá uma recompensa. Nós veremos a mão de Deus sobre nós. Porque nenhuma oração, nenhuma lágrima, nenhum ato de fidelidade passa despercebido por Deus. E o nosso coração, ele é tão enganoso que nos traz uma capacidade tão grande, às vezes, fazer com que nós pensamos: Deus se esqueceu de nós. Até parece que Deus não enxerga. Não, igreja. O vosso trabalho não é vão. E o seu trabalho não ficará em vão coisa nenhuma. Porque tudo que você faz na obra do Senhor não fica despercebido aos olhos do Senhor. Ele está vendo o seu sacrifício. Ele está vendo a sua adoração. Ele está vendo a sua perseverança em meio a tudo isso. Porque nós choramos mesmo. Nós choramos mesmo porque somos sensíveis. Nós choramos mesmo porque nós somos pobres de espírito. Nós choramos porque nós precisamos do Espírito de Deus. Quando nós entendemos que bem-aventurado são todos aqueles que são pobres de espírito, são todos aqueles que herdarão o reino dos céus. É a dependência que nós temos do Espírito, é a dependência que nós temos em Deus, e nós somos dependentes de Deus. E a nossa dependência não vai parar por aqui. Nós continuamos dependendo da misericórdia, da compaixão de Deus, e é por essa misericórdia que aqui nós estamos. Então que nós possamos permanecer firmes, constantes e abundantemente, porque a vitória de Cristo garante que todo esforço feito para Ele terá uma recompensa. Haverá sim uma recompensa, em nome de Jesus, igreja. Porque de quando eu passei a conhecer um pouquinho da palavra, a viver um pouquinho desse evangelho, eu vejo que há uma recompensa de Deus. No momento que você às vezes se desespera, que é o normal nas nossas vidas, porque somos carne, nós sentimos. O que não é normal é deixar que o desânimo toma conta de nós. Não é normal. É normal nós passarmos por esse momento, mas nós não vamos deixar essa normalidade fazer com que nós estacionamos no meio da caminhada. Porque Deus, Ele diz para nós: persevera, persevera. Porque quando nós perseveramos, há sim uma recompensa. E logo, logo nós vamos ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o poder dele se manifestando na nossa vida, igreja. Porque eu creio muito. E eu vou continuar enfesada, que é cheia de fé em Deus, nesse Deus que nós servimos, nesse Deus que tem nos orientado e tem feito com que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos sejam sensíveis a ouvir o Senhor, e os nossos corações sejam verdadeiramente como carne, coração que depende de Deus, corpo esse, imagem e semelhança do Senhor, que tem toda a dependência de Deus. E nós vamos continuar perseverando, guardando, zelando do nosso corpo. Zele, não deixe
Não negocie a sua fé. Por favor, igreja, não negocie a sua fé. Cuidado. O inimigo, ele é sutil. Ele vem de uma forma que parece ser um anjo, parece ser bom, parece estar, meu Deus, né? E muitas das vezes quem está por detrás daquilo ali é o próprio inimigo. Então busque na palavra do Senhor, busque o entendimento espiritual, busque ter maturidade espiritual, porque quando nós buscamos a produzir maturidade espiritual, o inimigo, ele pode até tentar nos enganar, mas nós não seremos enganados. Em nome do Senhor Jesus, nós seremos cada vez mais esclarecidos, renovados, transformados pela palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não retrocedam, meus queridos, mas permaneçam até o fim. E esse fim, nós não temos uma data concreta. Nós não temos um calendário espiritual para dizer. Porque se tivéssemos, seria tudo muito fácil, né? Seria tudo muito fácil. Mas Deus, Ele não chama aqueles que são capacitados, mas Ele chama para nos capacitar. E nos capacitar na sua palavra, trazendo com que nós esperamos as coisas acontecerem conforme a vontade do Senhor. O dia dele, porque tem um dia do Senhor para com as nossas vidas. Tem um dia do Senhor para que nós contemplamos a nossa vitória. Para que contemplamos as promessas dele se cumprirem nas nossas vidas. Então, meus queridos, não retrocedam, por favor, mas avançam. Avançam com coragem e com determinação, dizendo que nós escolhemos servir ao Senhor, não servir às nossas emoções, mas nós estamos aqui orando, buscando para que Deus nos dê o controle emocional, para que Deus nos ensina a ter uma vida espiritual de mansidão, uma vida espiritual de temperança. É isso que nós precisamos, igreja, porque as lutas não vão parar por aqui, elas vão vir, mas quando ela vem, a igreja do Senhor está preparada para vencer, porque nós estamos aqui como soldados, e soldados de Cristo é preparado com as suas armas. E que arma é essa do povo de Deus? É a palavra de Deus. Que nós estejamos revestidos com a santa, poderosa armadura de Deus. E nessa noite nós estamos sendo armados com a presença, com a palavra, vencendo as guerras espirituais, porque grande é a guerra das adversidades contra nós. Às vezes nós não conseguimos enxergar com a nossa ótica humana, mas com a ótica espiritual a guerra tem sido grande. Mas o nosso Deus continua sendo o maior, e Ele venceu, e ninguém pode mais vencer o nosso Deus, porque Ele já nos fez mais do que vencedores. Ele já venceu toda a humilhação, igreja, e nós seremos exaltados conforme as humilhações, conforme as afrontas, conforme as lutas, nós iremos receber a nossa vitória. Amém, meus queridos? Então, que o Espírito de Deus continue falando aos vossos corações, conforme a necessidade da igreja. Em nome de Jesus, igreja, pode acreditar que eu não consegui agendar nenhum ministrante, nenhum pregador para trazer na noite de hoje. E pensa um dia cansado, que a gente se sente cansado. Sexta-feira é um dia de muito cansaço, é um dia de muita fadiga, onde nós encerramos o nosso trabalho, né? Um trabalho secular, um trabalho pedagógico, um trabalho
doméstico, porque nós somos como um obril, né? Fazemos de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós fazemos para brilhar com o Espírito de Deus, porque quando nós estamos com o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus habita sobre nós, igreja, pode ter certeza que a vitória já é certa. Em nome de Jesus, a vitória já é certa. Em nome do Senhor Jesus, que os irmãos acreditem verdadeiramente em tudo quanto Deus Ele falou conosco, porque até eu estou surpreendida com a revelação da palavra, porque Deus Ele falou comigo. E eu espero que vocês também alcançaram essa palavra conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que nós estávamos precisando de ouvir, né? Através dessa temática, firmes na fé em tempos difíceis. Então vamos perseverar em nome de Jesus e que a igreja possa saudar o nosso Deus com as palmas alegres.